boa noite, nossos queridos seguidores de nosso programa Tempo de Consulta, edição especial noturna para dedicar a nossa reflexão do Dia do Professor. Eh, Boa noite, Lucas Brito, Boa noite. tudo Olha, bem? E uma boa noite especial e damos a bem-vinda à nossa querida professora Lídia Posser, que faz tanto tempo que eu não consigo falar com ela através de alguma live e hoje é o dia. E quer dizer, hoje é a noite, certo? Boa noite, professora. boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, professor. Vamos nos Isso aí. encontrar. Prometo que agora vou ser um pouquinho mais atento aos seus chamados. Claro. Bom, hoje é uma noite especial, muito linda, muito linda, porque hoje a gente vai lembrar um pouco aquilo que nossa chamada, aquilo que a imagem de nosso banner simboliza. Né? Para aqueles que não acompanharam a primeira tela do programa e aqueles que não viram nossa chamada, nós temos duas imagens. Na primeira temos uma imagem de um professor dando aula com um fundo de escombros, de restos, de pedras quebradas, de o que resta de uma explosão depois da bomba de Hiroshima. E esse professor está dando aula, mostrando para todos os seus alunos que a escola não para, que o aprendizado não para, que o aprender é uma missão que acompanha ao ser humano desde o início até o final. E na segunda imagem, a gente tem, para aqueles que gostam de cinema, temos uma imagem provocativa, como disse o professor Alexandre Beck, o nosso historiador, instigante, como diria a nossa psicóloga, nossa querida Neusa Haas. E que é essa imagem? É a imagem do filme A Sociedade dos Poetas Mortos, onde um professor inspira seus alunos a curtir o dia, aproveitar o dia, aquele famoso carpe diem, curtam hoje, o universo de vocês, saiam a conquistar o mundo de vocês, o universo de vocês. Figuras emblemáticas de professores que nos inspiram e que enxergam a grandeza de cada um de nós e vigorizam de forma vivificante o verdadeiro espírito de aprender, de crescer, para se realizar na vida. Aqueles que dizem que o professor é a profissão de todas as profissões. E, e também queremos nessa noite refletir, professora, sobre a realidade do professor. Muitas vezes temos uma visão distante, contraditória, desigual do professor. Um professor que ainda em alguns lugares, por não dizer muitos, recebe seu salário parcelado, que passa por grandes dificuldades, que precisa de cesta básica,
que precisa de auxílio emergencial, que precisa de preparar as aulas online para seus alunos e ainda, quando se tratar de uma professora, cuidar das obrigações domésticas. Não só das professoras, eu também me ocupo das coisas domésticas. E eu faço com muito amor, porque eu amo meu filho e amo essa parte maravilhosa de me sentir vivo, sendo útil para alguém. Quando a gente fala de professor, e temos aqui uma grande, como é a professora Lídia, um ser humano brilhante, que ilumina por si, mas vocês já vão ter a oportunidade de ouvir ela, de como ela nos transmite aquela energia maravilhosa de quem fez toda uma síntese única, ímpar, iluminada, que permite abordar cada tema com a humildade e a sabedoria dos seres elevados. Eu aprendi conceitos como a natureza curativa, escutando a professora Lídia. Eu aprendi como é esse universo de conversar com as plantas, da professora Lídia. E eu aprendi e continuo aprendendo cada vez que tenho a oportunidade de falar com ele. Eu quero parabenizar todos os demais professores que hoje, até agora, não conseguiram entrar nessa conexão, mas eu acredito que vamos ter quem vai entrar nessa conexão, sim? E quem vai entrar e vai participar dessa live. Então, gostaria de citar alguns nomes. Ana Rita, Ana Rita Calazans Perini, que é cofundadora do Instituto Orion e é membro da Sociedade de Educadores Giordano Bruno, que ela foi convidada e que, por dificuldades com o acesso à internet, ela estará num lugar onde as dificuldades técnicas impedem a sua participação. Mesma coisa que a professora Vanete, que envia um forte abraço para nós. E temos esperança que a professora, que já foi reitora, diretora do Cenecista, foi secretária de Educação, Julita, nossa querida Julita Andrés, também possa em algum momento entrar. E temos toda uma relação de professoras que também se sumam a esse dia para lembrar a importância do Dia do Professor. E, professora, hoje nós estamos sendo convidados pelo professor Juan e pelo Lucas para nós refletir sobre o Dia do Professor. Você deve ter se surpreendido, deve ter dito, poxa, por que não me avisou antes, professor? Aí eu levava toda a galera que sempre me apoia, essas fortes figuras que acompanham a sua caminhada. Mas hoje você vai representar a todos eles, sim? Porque este programa será gravado, está sendo gravado, ele vai ficar em nosso site, o jcjnews.com.br, em nosso canal de YouTube, JCJ Comunicação, ele vai ficar para sempre, sim? E, portanto, isto que nós estamos falando hoje, isso vai ficar para que até os nossos netos possam acompanhar o pensamento nosso daquilo que é a figura do professor, para que cada um deles possa olhar os professores com o olhar de você. Boa noite, professora. Boa noite a todos.
E eu gostaria de dizer, professor Roy, que eu me sinto muito à vontade de representar nesse momento, apesar de ser a única professora no momento na imagem, eu comecei a minha vida a trabalhar como professora com 18, 19 anos, quando eu ainda estava fazendo a faculdade, e trabalhei no início com pré-escola. Então, eu estou aqui também, professor, representando, e eu criei em Porto Alegre uma escola que quem depois for assistir, escola Vovô Afonso, em homenagem ao meu pai, e que lotou tanto que nós tivemos que ter mais uma escola, e eu criei um método de trabalhar com crianças, porque os professores na época estavam muito perdidos, como trabalhar com a criança no momento que não, e como é que trabalha tudo isso. Então, trabalhei muitos anos com crianças. Depois passei para o primeiro e segundo grau, então eu posso representar, sim, professor, e minha homenagem especial a todos os professores que trabalham com primeiro e segundo grau, com adolescentes. Gente, eu estou aqui sentindo como vocês, professores, não é fácil trabalhar com os jovens de hoje. Não é fácil trabalhar com as crianças na sala de aula, quando há tantas normas e mudou muito a forma de se relacionar, e hoje os pais muitas vezes estão um pouco ausentes em função da profissão, e realmente, hoje, minha homenagem aos professores de primeiro e segundo grau, que têm grandes dificuldades de conseguirem passar aquele conteúdo que foi preparado com amor, com carinho, horas e noites sem dormir, para chegar na aula e não conseguir falar, porque as crianças hoje estão muito ativas, e realmente, isso é um outro capítulo, né, professor? Mas nós temos que um dia começar a pensar numa nova metodologia educacional, que essa realmente já mudou muito em função da pandemia, as aulas online, mas ainda falta muito, principalmente em termos de conteúdo. E também estou aqui, professor, representando então os professores universitários. Eu trabalhei muitos anos, já mais de 25 anos, olha a minha idade, 70 anos, aposentada, mas não paro. Depois a gente pode até conversar o que hoje, com 70 anos, a vovó está fazendo. Mas eu estou aqui também representando a toda a comunidade de professores universitários, porque minha última aposentadoria, aposentei-me como professora universitária. Os livros que eu escrevo como escritora, eles surgiram da necessidade, como professora em sala de aula, de um conteúdo diferenciado. Por isso eu comecei a escrever meus livros, ainda dentro da universidade. Então, todas as classes hoje, professor, que sintam o meu afeto e se sintam representadas, desde a pré-escola, desde o berçário até a universidade, pós-graduação e mestrado. Então, professor, eu fico aqui à disposição agora para nós conversarmos sobre todas essas experiências, e eu não sei o Lucas, como jornalista, o que ele vai trazer para nós conversarmos também. Você sabe que o Lucas Brito, ele comenta muito da sua experiência no seu pós-grau, e agora você colocou a situação dos diferentes níveis da educação, mas, sobretudo, o ênfase no nível universitário, certo? E eu acredito que o Lucas será convidado agora para ele formular aquela reflexão oportuna, pertinente, procedente com relação à sua condição de aluno universitário para com uma professora universitária. Lucas, conta, é o momento de tu tirar aquelas dúvidas. Tu dirás, como faz uma professora universitária hoje para lidar com criaturas como os Lucas da vida, certo? Pois é. Não sei nem o que dizer, né? Não sei nem o que dizer, mas é uma benção poder conviver com professores, mesmo que agora, nesse período
de forma remota, né? Que nós não temos aquela possibilidade do toque, do abraço, do olho no olho, de forma física, né? Presença. Porque eu gosto muito da comunicação humana, né? Que tem tantas formas de se comunicar, né? E uma das formas mais fortes da comunicação, para mim, é a presença física, né? Tu consegue perceber, e muitas vezes é mais fácil de tu perceber até o que a pessoa está sentindo, né? Quando tu tá com a presença física, né? Imagina um professor em sala de aula, e hoje com a questão da pandemia, que o professor, né, se tiver em sala de aula, alguns que estão retornando, não podem ficar tocando nos alunos, e se tocar tem que ter todo um cuidado, é estranho, né? Mas é um novo momento. Então, eu fico aqui para participar junto e ouvir, né? Eu vejo que a professora Lígia aí tem bastante experiência, eu até compartilhei no meu grupo da pós ali que eu estou fazendo, estou interagindo com alguns professores, mas experiência como professor eu não tenho, né? Até porque eu sou formado em jornalismo, mas estou fazendo aí uma pós em educação e cultura. Então, agora, de forma mais específica, a educação está entrando na minha vida, até principalmente na parte teórica, de discussões, enfim. E, então, eu estou aqui bem atento e, como o professor falou, na questão que a gente não tem, a gente tem curso de oratória, mas não tem curso de escuta, mas eu aprendi que eu tenho que escutar bastante. Então, eu estou aqui na postura de alguém para escutar, de repente, se eu puder colaborar com alguma coisa, puder fazer alguma pergunta pertinente aí que possa ajudar no debate. E vamos aguardar aí, de repente também tem algum professor que está assistindo ou alguém que queira colocar e se some com a gente aí também. Eu sou fã dos professores, todos os professores, principalmente aqueles que fazem com amor aquilo que é uma missão, né? Não são empregados. Eu não vejo o professor como um empregado, eu vejo o professor como alguém que está em missão e precisa ser respeitado no seu dia a dia, nas suas dificuldades, porque eu acredito que, como seres humanos, os professores também erram, né? Então, tá aí a minha compreensão, né, diante daqueles professores que às vezes querem dar o seu melhor e podem cometer alguns erros, né? Até mesmo em sala de aula. Mas, de momento, é isso. Não sei se eu consegui ir ao encontro do que o professor Luan me provocou aqui. Sim, na verdade, como disse a professora, a gente precisa se sentir à vontade, Lucas. E aqui nós estamos refletindo sobre o valor do professor, o real valor do professor. E eu indo diretamente ao tema, que são as coisas que a gente precisa começar a se perguntar para se responder. Hoje nós temos diferentes situações. Por citar um exemplo, em algum momento foi falado a necessidade de passar conteúdo, a necessidade de ser monitorado um trabalho, de ser avaliado. Mas temos uma questão que é literalmente inspiradora. E eu estou me referindo às duas imagens que nós colocamos no início. Se a gente imagina esse professor dando aula para seus alunos sentadinhos lá, no meio do resto de uma explosão, e explicar o que de uma bomba atômica. Para Tá sem som, Lucas. Professor? Não estou ouvindo som. Eu também não, mas foi ele que bloqueou sem querer, acredito. É. Não estamos te ouvindo, professor. Acho que não voltou ainda. Conseguiste, Lucas, arrumar?
É lá com ele, deixa eu ver, eu acho que vou tirar ele e colocar de novo, que eu acho que é ele. Então, Lucas, vamos continuar, enquanto tu organiza com o professor, será que eu estou sendo ouvido? Professor, está ouvindo? Eu estou ouvindo, vocês me escutam? Agora a gente perdeu a sua reflexão ali, eu tive que fazer esse mesh porque não estava saindo o seu áudio aí. Eu acompanhei todo, só não conseguia passar minha palavra, meu áudio para vocês. Mas o que estava dizendo basicamente? Que nós temos duas imagens, certo? Aquele professor no Japão, não só motivando, não só trabalhando foco, atenção, quanto se constituindo exemplo concreto, modelo a ser seguido. E, por outro lado, temos o outro professor, representado pelo Robin Williams, nesse filme A Sociedade dos Poetas Mortos. E hoje nós temos um pouco de cada coisa. O professor, que tem que se reerguer todas as manhãs e criar conteúdo, e criar condições equiparáveis à presença, ou que é pior, a falta de presença em sala de aula, depois de uma pandemia, depois de um medo generalizado, do medo de desemprego, do medo de Covid, do medo de economia fechada, do medo de todo tipo. Isso requer todo um trabalho. E quando a gente está falando disso, a gente está dizendo, isso é como o pai. O pai não nasce pai. Ninguém nasce sabendo ser pai. E ainda que o professor possa ter uma preparação acadêmica, e aqui vem uma das questões para ser refletida, professora. Ultimamente, todas as profissões, mas particularmente a profissão de professor, é como comprar um aparelho eletrônico a prazo. Quando você termina de pagar ele está totalmente desatualizado. Então, quando você compra uma carreira, você lê o conteúdo curricular e diz, pá, eu vou me preparar para encarar o futuro. Mas o futuro vai mais ligeiro que o tempo que a gente demora para se preparar, para se formar. Então, o tempo está acelerado e, em todo caso, a gente tem modelos como os americanos têm, da tutoria acadêmica, sim? E temos preocupações muito grandes e graves quando no Rio de Janeiro se fala em aprovar para não perder o interesse do aluno, que o aluno acabe desistindo de forma massiva e abandone a escola. O que está acontecendo é que, de alguma forma, os currículos são insuficientes, professora. Com certeza, e os professores estão sendo muito desafiados. Estou errado, professora? Não, não está, professor Roy. Inclusive, assim, os professores, este ano, desde o início do ano letivo, em março, com dia 15 de março, quando tudo paralisou, eles foram colocados numa situação de reinventar-se. E não foi, eu trabalho em consultório, dentro da consultório de psicoterapia e acompanho professores não com depressão, com ansiedade. Depressão é sentir problemas do passado, não. A maioria dos professores, nesse momento, foram colocadas numa situação nova. Muitos professores nunca tinham gravado um vídeo. Muitos professores não sabiam nem lidar direito com a internet. E eles, de repente, foram jogados
nessa situação. As crianças em casa, com todo aquele ambiente de casa, até entrarem numa rotina de sentar no seu quarto, porque às vezes não tem nenhum espaço em casa para isso, ou na mesa da cozinha, enquanto a mãe está cozinhando. Imagina a situação que o mundo todo passou, gente. Imaginem. A criança não tem o hábito, está em casa, a mãe está cozinhando, o pai está em home office, a professora está tentando passar conteúdo, ela não tem experiência, ela não tem uma lousa para explicar, é tudo muito novo. E aí ela manda material como se ela fosse dar, e aí ela não, as crianças não têm uma impressora em casa. É muita coisa em pouco tempo sendo cobrado dos professores. Por isso, queridos professores, vocês são heróis, vocês são maravilhosos, vocês, incrível como foi rápido a energia de vocês de reação. Desde a pré-escola, eu acompanho professores que fazem trabalhinho com as crianças. As crianças querem abraçar a imagem, tocar na professora. Eu acompanhei crianças que choravam de saudade dos coleguinhas, estendiam a mãozinha querendo tocar. E tudo isso é um emocional para trabalhar. Imagine esse professor, gente. Professor tem sentimento, professor sente. Então, e no primeiro grau, as crianças, como é que se alfabetiza através de uma telinha no início, a trabalhar a motricidade fina? Eu quero interromper para salientar a participação da Gabi Santos, dizendo isso mesmo, professora. Nós, professores, precisamos nos reinventar em um curto espaço de tempo, muitos na pressão de não perder seus empregos. Sim, Gabi. Pode continuar, professor, desculpa. Por favor. Sim, Gabi, eu atendo no consultório professores que estavam com salários atrasados, estaduais e tudo, e federais, sei lá, e mesmo assim tentaram parcelar para comprar um laptop para poder dar aula. Imagina, gente, o que esses professores, esses heróis estão fazendo. Eu acho assim, eu acompanho diariamente a forma como as professoras, Lígia, me dá ideias, como é que eu faço, como é que eu crio, como é que eu seguro aquela criança que está tendo aula comigo e o pai está conversando com a mãe e a campainha tocou e o cachorro latiu e o maninho pequeno puxa, quer brincar. E é tudo uma casa pequena, às vezes é 2 salas só. Gente, olhem esses heróis. Hoje, 15 de outubro. Meu Deus, professores, vocês são anjos. Vocês são maravilhosos. E mais, gente, eu quero dizer o seguinte, professor e Lucas. Muitos professores estão falhando como professores. Não se culpem. Por favor, não se culpem. Não se culpem, porque vocês estão fazendo o máximo, reinventando-se, e dentro também que vocês também estão passando por toda essa pressão de usar máscaras, de não poder sair na rua, e toda essa situação, e crianças que os pais cobram do professor é muita matéria, é pouca matéria. Eu acompanho os dois lados, é uma dualidade. Assim como tem pais que reclamam do professor que está dando pouco conteúdo, o outro pai reclama que é muito. Por quê, gente? Porque, graças a Deus, com essa pandemia, trouxe tanta coisa ruim, mas também trouxe coisas boas. Hoje os pais estão acompanhando um pouco mais os seus filhos, eles estão sabendo um pouco mais sobre os conteúdos, eles estão valorizando o professor. Eu, no consultório, esse dia, atendi uma mãe estressada e ela me disse, Lígia, eu não sei, eu achei que eu pagava caro a faculdade, o colégio, a pré-escola para o meu filho, mas agora eu entendo que eu estou com o meu pequeno em casa, o que é cuidar de uma criança, tanto tempo, dar refeição e ensinar. Então, gente, hoje, 15 de outubro, dia do professor, esses heróis, sim, é um momento de falar,
de abrir o coração e de falar tudo que tem passado. Não é fácil mesmo, gente. E agora, esse retorno que está vindo, né, Gabi, tu está falando aí, é tanto protocolo, é tanta norma, as crianças ainda não estão acostumadas, e o professor também. Olha, gente, são heróis tentando se reinventar. E realmente não é depressão que os professores estão sofrendo, é ansiedade. Ansiedade é o futuro, é o que está vindo e é o que está acontecendo. Então, realmente, essas biomodalidades, gente, tem muita coisa que é desumana para as crianças e para o professor. São normas criadas por gente de gabinete que não sabe o que é uma sala de aula. Foram criadas normas por pessoas em gabinetes. Tem que pegar professores para trazer esse retorno. É o professor que tem que ditar as ordens. Eu tenho visto normas aí impossíveis de serem realizadas. Então, gente, assim, não sei, estou falando demais, professor, eu acho que eu vou aguardar perguntas também, mas temos muito, inclusive o professor da universidade, depois eu quero dar um toque. Sim, sim. Professora Lídia, você como professora, como psicoterapeuta, como escritora, palestrante, está dando sua contribuição maravilhosa. Eu acredito que isso também se permite que nós possamos entender cada vez melhor esse nosso novo cenário, esse novo normal. E eu quero dar as bem-vindas ao nosso psicólogo e seguidor do nosso programa, o psicólogo Alessandro Coelho Ramos, somado à nossa conexão. Seja bem-vindo, Alessandro. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Alessandro. Será que ele... Para iniciar esse momento, na verdade, eu iniciar um momento, porque vocês já estão brilhantemente discutindo ele já há um bom tempo. Eu queria dar os parabéns mais uma vez para a professora Lígia, que é uma guerreira, né? Que é assim como ela bem disse, todos os professores estão de parabéns nesse momento. Acredito que não há como deixar de homenageá-los nesse dia 15, porque o professor não só é um agente de transformação, como também ele agora tem sido um agente de cuidado, porque onde o Estado, independente de qual partido esteja, porque nessa pandemia parece que o que acho que ficou evidenciado até na fala da professora é que existe um descaso que a população está se dando conta, né? E não é um descaso agora que se evidencia agora, é um descaso de décadas. Só que com a pandemia tudo ficou mais ressaltado. Então, quando a professora Lígia traz essa fala da mãe, olha, eu estou percebendo o quanto o teu trabalho é importante, diz, por um lado bom, temos essa fala, onde através de uma pandemia a gente consegue iniciar a valorizar esse agente de transformação que é o professor. Né? Um agente que na nossa sociedade é subvalorizado. Então, respondendo até um pouco também a pergunta que acho que uma ouvinte ali, a Gabi, estava falando, o que a gente acha dessa modalidade. Eu acho que eu vou junto na fala com a professora Lígia, porque assim, em qualquer operação, seja em educação ou em saúde, a gente tem que consultar os nossos agentes de linha de frente. É quem atende no posto que tem que ser consultado, é quem atende no hospital. E quando a gente fala em educação, quem que deve ser consultado? É o professor. É ele que está lá todos os dias, tendo que dar conta de 25, 30, 35, 40, em alguns locais do Brasil, muito mais do que isso. Né? A gente, às vezes, em casa não consegue dar conta de 1, 2, 3. O professor tem que fazer 30, 20, 40. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar primeiro para essa profissão e trazer o real valor. Como a gente está numa sociedade capitalista,
o valor também deve se expressar pela remuneração, né? E aí a gente tem um teto que é muito diferente em cada região do Brasil, em modelos estaduais e municipais. Mas mais do que isso, vamos além disso, né? O professor tem que ser ouvido e cuidado. A professora Lígia também trouxe ali a questão da ansiedade, depressão, o burnout que atinge tantos professores e que também se agravou agora, porque agora os professores têm que fazer, né, a aula, dar conta, cuidar do seu equipamento de proteção pessoal, fazer os vídeos, né, aprender a editar os vídeos. Eu acompanhei o processo aqui na TVE, tenho colegas ali, e eles disseram, os professores tiveram que aprender em pouquíssimo tempo a como se posicionar para a câmera, dar o seu melhor ali numa outra modalidade que é um pouquinho parecida com a sala de aula, mas tem muitas diferenças. É ao vivo, não dava para gravar, não dá para ser editado. Então, é um ambiente que nos desafia, uma época que nos desafia o tempo todo. Mas, assim, eu não desejo, eu acho que hoje eu quero mais ouvir e participar muito menos, porque eu acho que a professora Lígia traz uma visão da linha de frente, sala de aula, da educação, que é tão mais importante do que eu tenho para colaborar, embora seja psicólogo, e nós também queremos entrar mais profundamente na educação, estando cada vez mais presentes em salas de aula, na escola propriamente dita, para poder auxiliar alunos e professores e comunidade. Mas hoje o protagonismo é da professora. Muito obrigado. Obrigado, Alessandro, pelas palavras. Eu quero ser contundente, provocativo e, de alguma forma, tirar as máscaras, Alessandro e professora. Sim? Eu acho que no momento em que as pessoas estão obrigadas a usar máscaras, estão caindo outras máscaras. E talvez seja importante entender o síndrome da hipocrisia. Sim? Eu acho que estamos... talvez o vírus maior seja a mentira e a hipocrisia. Sim? Porque você não pode entender, e isso cabe para todas as bandeiras políticas. Você não pode entender que não se tenha recursos e que se estabeleça formatos políticos para administrar diferentes níveis de governo, seja município, seja estado, seja união, nação, e que o estado de calamidade permite ter recursos extraordinários, mas nunca chegam recursos extraordinários para a educação, que os recursos para a saúde, que estão custando vidas de uma forma mais urgente, é exatamente o lugar, o espaço onde mais casos de corrupção envolvem com representantes políticos, comunitários e do poder propriamente. Em um país onde tem pessoas que estão morrendo de fome, que estão morrendo em fila de espera, em um posto de saúde, temos senadores da nação guardando dinheiro corrupto nas suas cuecas. Temos uma justiça onde membro do Supremo Tribunal manda liberar alguém que é chefe de uma facção criminosa e o resto do corpo colegiado judicial, sabendo, tem que sair a corrigir aquilo. É no mesmo país que está acontecendo isso, é na mesma sociedade que está acontecendo. Então, esse nível de desigualdade que está se dando requer minimamente uma reflexão. Porque, nesse sentido, qual é o verdadeiro, o real valor do professor? Às vezes, o professor, eu vivendo a vida de professor, me faz lembrar aquela passagem de Jesus pedindo água e recebendo vinagre.
estamos acabando com a reserva moral da sociedade, acabando com os professores. Da mesma forma que quando estou dizendo não estamos cuidando dos cuidadores, como diz a Alessandra, qual é o nível de prioridade que tem um enfermeiro exposto na frente de combate ao vírus? Hoje não tivemos a grandeza, que na verdade nem seria grandeza, só seria respeito, seria lógico, de suspender eleições. É mais importante que gastar dinheiro em eleições, que acabar com esse vírus e se preocupar pela verdadeira educação. Em algum momento a professora falou essa preocupação que os próprios professores têm para saber como lidar com a relação afetiva, com a relação afetiva em seus lares, com seus alunos, essa ausência de relação presencial que os professores temos com os alunos. E, paralelamente, a gente se encontra com que esse professor, estávamos lembrando de Mafalda nesses dias, a Mafalda definia muito claramente a diferença entre depressão e ansiedade. E ela dizia que depressão é excesso de passado e que o excesso de futuro era ansiedade. Sabiamente. E como temos muitos professores que somos analógicos em transição a digital, como disse Yuval Harari no seu livro Homo Deus, por primeira vez na história, os alunos sabem mais que os professores. Por primeira vez na história, os filhos sabem mais que os pais. E como contrapartida, é de uma enorme dificuldade que o professor possa ensinar mais do que a própria internet e os meios digitais oferecem para essa criança, jovem e estudante. Nesse desafio, quem é que se preocupou por inserir o professor nessa nova sociedade onde as regras mudaram de uma hora para outra? Foi tudo muito rápido, né, professor? Aconteceu. Mas, Aconteceu. professora, vamos ser sensatos dessa vez, pelo menos. Eu acho que a pandemia foi tudo muito rápida. Tudo bem, mas você vai concordar comigo em que essa desfasagem já vinha acontecendo. Com certeza. Isso sim. Isso só acelerou Acelerou um processo já doente, né? Veio acelerar tudo isso. Inclusive, a vida dentro, o professor, o Alessandro, que bom que está aqui, é um prazer te encontrar aqui, Alessandro, e eu acho que o teu trabalho dentro da área da psicologia agora será se tu também, como psicólogo, te reinventar para esse novo momento. Porque eu atendo, na minha parte, que eu trabalho mais na consultório com hipnose clínica, eu atendo pessoas, empresários e diretores de escola e pais de família e médicas que estão pegando consultório, crianças com grandes problemas e traumas por estar dentro de casa. Gente, eu tenho uma ligação muito grande com alguns médicos de postos de saúde. O que tem de crianças que o pai está em casa e a mãe, e as crianças estão tendo violência familiar, abuso, porque as crianças estão em casa, fome, as crianças só tinham um almoço, uma comida que era a merenda da escola, acabou. Então, é fome, é abuso, é medo, é insegurança. Essa é a parte psicológica
que está, e o professor entra numa telinha e vai dar uma aula para uma criança, digamos, do terceiro ano primário, vai ensinar a tabuada. Aquela criança está com fome em casa, a mãe está irritada, está nervosa, a criança talvez tenha sofrido abuso à noite. Gente, tem crianças se cortando, o Alisson pode falar nisso, crianças se automutilando de desespero, medos, insegurança. E tudo isso, os professores da frente da criança, ele quer ensinar tabuada quando ele olha aquela carinha e vê aquela criança cheia de tiques. Eu atendo adolescentes que estão cheios de tiques nervosos, piscando, repuxando o rosto e tudo, por tensão, por problemas emocionais. Então, como é que o professor tem condições de dar uma aula para aquele jovem que está, aquele adolescente ou aquela criança que está psicologicamente frágil? Eu atendo no consultório universitários que estão desesperados e desalentados, querendo trocar de profissão, porque não estão vendo uma perspectiva, tanto na medicina, principalmente a responsabilidade na engenharia, com aulas online, os professores se esforçando para passar uma matéria que teria que ser presencial e vivenciado. Então, gente, realmente os professores nesse momento estão sendo desafiados a passar conteúdos, cobrados, estão sendo cobrados pelas instituições a passar conteúdos. Mas me diz, Alessandro, tu como psicólogo, como é que tu vê uma criança, um adolescente ou um universitário do lado de cá da telinha, assistindo uma aula quando ele tem vontade de falar outras coisas, preocupação com o futuro, eu estou com fome, meu pai me abusou de mim, a minha mãe me bateu, a minha mãe está sofrendo, a minha mãe chorou, a minha mãe gritou, a minha mãe fugiu, a minha mãe foi embora. Sim, gente, tem mães que estão indo embora de casa, tem gente que está enlouquecendo. Então, essa história de fique em casa, acho que foi um pouco, não vamos entrar nisso, nem vamos discutir, mas as consequências disso. Eu no consultório, o Alessandro também deve estar recebendo muita coisa, é incrível, gente, e isso vai, às vezes, para sempre. Porque um trauma psicológico em qualquer idade, seja criança, adolescente, ou mesmo na idade universitária, ele depois pode perdurar para todo um futuro, vai criando medos, crenças limitantes. Então, gente, esse momento em que o professor é cobrado, já deu todo o conteúdo, já passou, e ele é o cobrado, que tem que cobrar do aluno de volta. Eu acompanho adolescentes que estão tendo aulas de matemática de segundo grau difíceis, e o professor não consegue nem se reinventar na frente de uma telinha. Quando ele vê o menino lá do outro lado, quando ele liga a imagem de volta, porque muito professor dá aula sem enxergar quem está do outro lado. Eu tenho professores que eu atendo no consultório que diz, Lígia, eu ligo, os alunos aparecem, dão a presença e depois apagam. Fica só minha voz, diz, professor, estou te ouvindo. Eu não sei se eu estou dando aula a ninguém, eu não estou vendo ninguém. Eu estou falando para quem? E quando aparece a imagem, ele vê o adolescente bocejando, de pijama, deitado na cama, com áudio e ouvindo música e outras coisas ao mesmo tempo. Gente, não é fácil. O professor querido que está nesse momento me ouvindo, vocês realmente são maravilhosos. Não desistam. É importante, porque nós precisamos de vocês. Porque ainda eu acredito que a educação é a única forma de nós levarmos adiante esse mundo, essa oportunidade para esses jovens. Eu, então, jogo agora para o Alessandro, que disse que não queria falar, mas, por favor, Alessandro, me fala dessa parte psicológica, desse medo, desse trauma que tu, em consultório, deve estar recebendo. E me diz o que pode uma pessoa que está nos últimos anos de medicina ou nos últimos anos de engenharia
e está para se formar e passou um ano tendo aula sem ter aula. O que tu acha disso, Alessandra? Eu acho que é uma situação, não é à toa que a gente vive uma calamidade, né? E eu acho que o Estado, no mínimo, tinha que ter a hombridade de dizer, o governo que seja, dizer, olha, infelizmente nós pedimos desculpas, pois nós não estávamos preparados, mas mesmo não estando preparados, também nós não estamos nos esforçando o suficiente. Por que que eu digo isso? Porque a gente viu todo o emprego de recursos agora para as eleições, como se a pandemia simplesmente tivesse parado nessas 2 semanas, né? As bandeiras também diminuíram, coincidentemente ou não, não vamos entrar nessa questão, mas para a preparação de uma eleição, e aí eu vejo as mesmas propagandas políticas, as mesmas formas de propostas, as mesmas, tudo igual. Teve uma pandemia que transformou a sociedade, e a política continua a mesma. E não tem, desculpa, eu vou emitir a minha opinião, não tem como votar num processo assim, tem que começar de novo, por favor. Alguém dá um reset nesse processo e vamos começar de novo. Porque não é possível que estejam me fazendo propostas de solução que não tem pé nem cabeça, não tem o que, um como, um porquê, não tem um processo de como é que eles vão tirar dinheiro da onde. Então, ninguém explica nada, eu tenho vontade de trabalhar, nós vamos solucionar, mas ninguém explica. E a gente está com uma crise na educação, estamos com problemas reais, problemas reais. E quando chega nessa realidade, o político ele parece que ele finge que não está acontecendo, que depois das eleições, magicamente alguma coisa vai acontecer e tudo vai melhorar e nós vamos caminhar. Não, se a gente não arregaçar as mangas, se a população não pegar na sua opinião e emitir essa opinião, seja nas redes sociais, seja num processo particular, numa conversa pessoal, a gente tem que começar a dizer aquilo que está sentindo, que está expressando, e tem que sim, em outros programas a gente já falava sobre isso, né, programa sobre suicídio, que é uma das questões também que tem uma espécie de uma pandemia invisível, que a gente até colocou aqui, que era a questão assim, a gente precisa de redes de afeto, nós precisamos contar com o apoio uns dos outros, não dá mais para ficar sozinho, né? O professor já está fazendo tudo o que ele pode e o que ele não pode para conter o que ele pode nesse processo na área de educação. Né? Ele é pai, ele é mãe, ele é funcionário do Estado, ele tem meta, ele tem que ouvir angústias dos alunos, como a professora Lígia relatou, e ele é psicólogo ao mesmo tempo, porque ele tem que dar uma solução para aquilo, né? Então, são muitos papéis acumulados numa pessoa só, e ele não pode ficar doente e não pode desabar. Desculpa, é inumano, é inumano. Nós precisamos voltar, a gente tem que escolher prioridades, que é educação, saúde, né? A questão da economia também é importante, porque a gente precisa, mas existem formas da gente fazer isso, né? Alguns pacientes meus, por exemplo, estou vendo uma piora, que são os pacientes que mais estão cumprindo as regras da pandemia, ficando em casa, e realmente cumprindo as regras, são os que estão piorando o humor. O humor deles está ficando cada vez pior. Então, existe um ponto onde a gente precisa dizer, não, por favor, sai um pouquinho, vai pegar um ar, te mantenha o distanciamento, mas você tem uma vida, você precisa. Senão você vai enlouquecer. Então você vai ter um sofrimento, você vai ter um surto, você vai ter uma crise de depressão. A professora estava falando que os alunos estavam fazendo aquelas automutilações, a gente chama de CASES, conduta autolesiva sem intenção de suicídio. O que quer dizer isso? Quando a criança ou adolescente, ou até mesmo o adulto, ele se machuca, ele se corta, porque a dor provocada pelo corpo físico atenua a dor emocional, a dor na alma, a dor aquela angústia que ele está sentindo. Ou seja, imagina o quanto a gente precisa cortar a própria pele para sentir menos dor. Olha o que é o peso da dor emocional. Isso eles dizem. A criança vai te dizer na linguagem dela, obviamente, o adolescente vai te dizer, e o paciente vai te dizer, não, é melhor quando eu me corto. Então, não tem uma intenção de morte ali, mas sim de aliviar um grande sofrimento que ele está sentindo, que pode ser provocado por inúmeros estressores, a própria família, inclusive, que agora tem que estar convivendo. Né? E isso a gente está abordando pelo viés da educação, mas essa pandemia vai estar reformulando a nossa sociedade como um todo. O Rô disse uma palavra que era muito importante, de hipocrisia.
muitas máscaras caíram, Juan, muitas. Máscaras familiares, máscaras profissionais, máscaras de alguns agentes do Estado, né? Aonde a gente tem muitos políticos que a gente fica claramente observando que não estão ali para servir ao povo, ser um servidor público, como é a essência dessa profissão. Né? Então a gente precisa reformular isso. E acho que se a gente precisa prestar atenção agora nas eleições, quer dizer assim, ó, esse discurso é velho, esse eu já conheço, esse eu não voto mais. Eu quero um discurso novo. Eu quero um novo, por favor. Porque não é possível que a gente vá repetir as mesmas, né, repetir a mesma coisa todo dia, querendo resultado diferente, é loucura. E essa é uma das definições mais claras de loucura para mim. Assim. A gente precisa criar algo novo. E é criar. Ninguém vai fazer por nós. Nós vamos ter que arregaçar as mangas e vamos ter que fazer. E vamos errar muito, vamos. Mas pelo menos nós vamos criar essa possibilidade. E tem que ser junto com os professores, tem que ser junto com as redes de saúde. Eu estou falando linha de frente, quem está lá fazendo, atuando. Essas são as pessoas que têm que ser consultadas. Essas são as pessoas que sabem o que está acontecendo. Não adianta eu perguntar, numa guerra, não adianta eu perguntar para quem não está sabendo o que está acontecendo. Eu tenho que perguntar quem está lá no front, quem está lá na frente, quem está fazendo acontecer. Né? Seja com a merendeira, sempre brinquei, assim, no hospital, em posto, a gente pergunta, você quer saber o que está acontecendo nessa instituição? Você pergunta para o motorista da ambulância e para a tia do cafezinho. São as pessoas que ninguém olha, muitas vezes ninguém dá bola, mas eles sabem tudo o que está acontecendo ali. Eles sabem o hospital como funciona, o posto de saúde, quem é que manda, quem que trabalha, quem que não trabalha. Eles sabem, a gente sabe, a gente sempre sabe. Quando a gente quer descobrir alguma coisa, a gente vai atrás, a gente conversa, a gente pergunta. As respostas vão vir. E elas já estão gritando. As respostas estão gritando. A gente já sabe em que direção a gente tem que seguir. Está na hora de arregaçar as mangas e começar a fazer. E isso uma das formas de conseguir isso é com as redes de apoio. A gente precisa se reunir, precisa conversar. Como é que você está? A primeira coisa é se cuidar. Como é que você está? Né? Hoje os meus amigos, os meus colegas, eles ligam para mim, como é que você está nessa pandemia? É a primeira coisa. Nós somos psicólogos. Então a gente sabe que a gente precisa se cuidar, porque a gente também está cuidando dos outros, a gente precisa de apoio. Ninguém vai conseguir nada sozinho. A gente precisa de apoio mútuo. E aí, juntos, a gente vai começar a construir novas soluções. Não vai ser mágico, não vai ser de um dia para a noite, mas tem que ser constante e consistente. Isso aí, Alessandro, muito bem colocado. E agradecer a Gabi Santos, que novamente nos coloca perfeito. Precisamos de redes de apoio. A gente tem iniciado faz um tempo nossa campanha Parceiros para Cuidar. E uma das coisas que hoje de manhã, vejam bem que interessante, a gente abordou o tema do Outubro Rosa, sim? E Outubro Rosa, que nos fala de uma questão muito importante, que até que ponto a gente faz prevenção, até que ponto a gente só faz terapia curativa, aleatória, e até que ponto nós educamos para fazer prevenção verdadeira. E nós chegamos à triste conclusão que temos elementos, que temos recursos para efetivamente instalar uma cultura da prevenção, mas não fazemos, porque parece que não é negócio fazer prevenção. Porque parece que o consumismo barato, agilizado por conservantes, por coloridos, por fertilizantes, nos leva a nos alimentar indevidamente. E que a chave de nossa intoxicação mental e espiritual começa pela nossa alimentação real, que cada vez é menos natural. E disso sabe muito a professora Lídia. E o que está nos dizendo isto? Que, assim como falou o Alessandro, que esse momento é um momento de ressignificar a nossa própria vida. A sociedade precisa ressignificar essa própria vida da sociedade, porque a sociedade se tornou uma soma de individualidades, mas que parece que
ninguém se importa por ninguém. É dizer, a hipocrisia está em que somos uma sociedade, mas não somos sociais. Sim? Não somos solidários. Não nos importamos pelo outro. E a indiferença toma conta de maneira absurda. Quando você disse, professora, que o professor sabe que começa a aula e o aluno está fazendo de conta que está presente, fazendo de conta, me faz lembrar aquela teoria do Vampeta. A teoria do Vampeta nos fala do faz de conta. Ele foi contratado pelo Flamengo por cifras siderais que o Flamengo não podia pagar. Então ele fazia de conta que jogava porque o Flamengo fazia de conta que pagava. Isso que parece uma ironia é um símbolo. Porque é como você falou, Alessia, do cafezinho, ela sabe a real. E tem gente que não tem contato com a tia do cafezinho e pode comprar gato por lebre. E pode achar que aquilo é maravilhoso e funciona cada vez melhor. E quando vê um político e diz, não, sim, porque a educação agora é muito melhor e nós chegamos e transformamos o quê? Então, quando eu digo da hipocrisia, é que a gente não tem mais tempo para hipocrisia. Quando o paciente está na UTI, o AS já não funciona. O perfume já não funciona. Seja francês, seja importado, seja de onde for, não interessa a marca. O paciente que está na UTI não quer saber se a roupa de você é de marca ou não. Por quê? Porque vai direto ao assunto. E talvez esse valor do professor que eu estou questionando nesse programa hoje é porque a gente deveria ter uma multidão aqui de professores. E não tem. E a gente se pergunta, não tem por quê? Porque preferem não falar, é como a ignorância consentida. Eu não quero saber porque se eu souber, não sei o que fazer. É dizer, estamos protelando, estamos procrastinando o encontro com a realidade crua e nua. Professora Lídia, nós estávamos pensando em falar do professor, sim. Mas a gente precisa tirar esse disfarce do professor. Porque o professor herói é, detrás da máscara do professor herói, um ser humano que pode estar sofrendo muito mais da conta. São atitudes heróicas que os professores estão tentando tomar para se reinventar, né, professor? Eles estão tentando fazer. Princípio, professora, que vocês dois são entendedores do que eu vou falar, da psique humana. Como eu vou me reinventar se eu não sei quem sou? Sim, me desculpa, sim, porque eu sou o herói para alguns, mas eu sou o desgraçado, o coitado que eu estou esperando que me paguem em parcelas. E como não tenho, vou ter que esperar que me dê um auxílio emergencial ou que me dê uma cesta básica porque estou fugido. Eu estou falando... Mais uma vez, por isso é herói, né, professor? Sim. Mais uma vez, ele é herói. Sim. Porque são atitudes, eu estou falando não do personagem heróico, de herói. Eu estou falando de atitudes heróicas para poder enfrentar uma situação. É buscar lá de dentro de si uma força que eles nem sabem que tem. E eu acho que nesse momento, o Alessandro pode concordar, vai me ajudar a trabalhar, eu acho que se pudesse, ao menos, pessoas como o professor Juan e outras pessoas que eu tenho participado de lives,
organizar cada um redes de apoio afetivo. Isso, professora, redes de suporte. Esse é o ponto que eu queria chegar. E desculpa interromper. Redes de suporte. Eu sinto a necessidade de dizer isso. O professor está salvando vida, mas ninguém está se lembrando do professor. Então, o professor está ficando sozinho, carregando o peso de responsabilidade de salvar outros, e nessa hora temos que olhar com muito cuidado para não deixar o professor sozinho, certo? Com certeza. Então, por isso que eu digo, se fosse criado por pessoas que tenham microfone, pessoas que têm, como jornalista, não sei, sumiu o nosso jornalista da imagem aqui, mas assim, sim, que tem o microfone na mão e que tem condições de entrar em redes de comunicação e levar através das redes apoio para essas pessoas. Apoio. Aí voltou o Lucas, ótimo. Então, Lucas, como que tu, como jornalista, criaria um momento de apoio, de suporte ao professor, ou um momento de apoio, suporte ao adolescente, ao universitário, vários momentos de suporte em todas as áreas que, neste momento, as pessoas estão pedindo uma ideia, um técnico, uma ajuda. Inclusive, gente, na parte de espiritualidade, porque as pessoas estão assim, até duvidando, questionando a sua espiritualidade. Então, realmente, a minha proposta, professor, são redes de apoio e de suporte, trazendo técnicos, trazendo especialistas que possam dar suporte. Eu estou, nesse momento, escrevendo um livro, espero lançar até fevereiro, março, vai ser um livro de suporte à terceira idade, ao idoso. Eu tenho 70 anos. O que mais me disseram? Fique em casa, não sai, não pode sair, idoso não pode. Gente, eu sou saudável, eu tenho trabalho, eu tenho condições, eu tenho que ajudar. Eu nunca parei, eu nunca fiquei em casa, eu só usei máscara quando fui obrigada, eu viajei todo o tempo para Floripa, para todos os lugares, eu não parei de atender o consultório. Então, fique em casa para um idoso, isso tudo criou uma situação de idosos suicídio, doenças, muitos idosos adoecendo com outras doenças normais de câncer e tudo, e que não foi o tal vírus aquele, sim outras situações que levaram esse idoso. Então, se nós tivéssemos uma rede de suporte, de apoio e afeto e compreensão, uma ouvidoria para todos esses setores. Hoje estamos falando do professor, então, sim, precisaríamos ter jornalista aí, Lucas, uma ouvidoria, uma rede de suporte, uma rede de passar afetividade e dizer, sim, eu te compreendo, sim, eu estou fazendo empatia contigo, sim, eu estou entendendo o que tu estás passando, e a partir daí, só a empatia já alivia a dor, o sofrimento, e além dessa empatia, trazer soluções. Eu participo de muitas lives, e termina a live e eu fico vazia. Meu Deus, eu falei e não dei soluções. É verdade. Eu acho que as lives têm que trazer soluções, têm que trazer ideias, e têm que acrescentar para quem está ouvindo. Tá? Que bom, professor, o senhor disse que poucas pessoas estão hoje online, mas se esse ficar gravado, muitos professores vão fazer empatia com o que nós estamos falando aqui. Porque realmente as pessoas necessitam, e hoje, como é o dia do professor, dia 15 de outubro, meu Deus, os professores não estão participando, talvez porque é o único dia que eles estão se permitindo relaxar um pouco e ter o seu momento, porque realmente são poucos os momentos. Para aquele professor que, além de não estar ganhando um bom salário, ele tem família, ele tem toda a situação dele familiar e ainda tem que corresponder e deita a cabeça no travesseiro e lembra dos alunos que apareceram online e que ele não pôde ajudar e dar todo o suporte necessário.
Então, o professor tinha que dar suporte para o aluno, mas e quem é que vai dar, Alessandra, o suporte para o professor? Que está ali também carente, ansioso e assustado. Gente, os professores e outros profissionais estão muito assustados, muito assustados. Esse momento é de criar redes de comunicação e suporte. O que tu acha, Lucas? Aí. Olha, é empolgante ver a senhora falar. Eu estou aqui já, estou com vontade de já sair para a rua para a gente fazer essa rede aí. O Alessandro, não sei se está em Porto Alegre, mas vamos ter que dar um jeito aí de encurtar essa distância e botar em prática, porque eu acho que é justamente isso que o Parceiros para Cuidar está querendo fazer, né? O que eu puder fazer, sendo da minha área ou não, eu quero fazer. Né? Às vezes a gente compra algumas brigas sozinho. O professor, hoje de manhã, ele disse que sim, podemos comprar, mas eu insisto que sozinho eu não estou me agradando, não. Eu quero comprar em equipe, eu quero comprar porque a gente, né, o pessoal está usando um slogan aqui em campanhas políticas, juntos somos mais fortes, e é verdade. Só que tem que ser junto de verdade, não pode ser da boca para fora, porque é muito bonito falar uma frase de efeito e a coisa não acontecer na prática, porque eu sei o que é ficar desempregado, eu sei o que é se sentir constrangido, eu sei o que é tu bater de porta em porta e ouvir não. E ter aquele olhar aquela sensação que às vezes até é da gente, é emocional, mas é dizer assim, poxa, será que eu estou desempregado porque eu sou incompetente? Porque eu sou inferior aos que estão trabalhando? E tem gente que trabalha, inclusive, na minha área, sem diploma, e às vezes sem ética nenhuma. E os caras estão assim, usando um espaço que deveria ter uma postura e entregar para a sociedade algo que realmente signifique um serviço, e não algo só para exploração, que é o que está acontecendo hoje, inclusive na área da saúde, inclusive na área da educação. Educação, para mim, não é mercadoria, e a saúde, então, piorou, né? Então, eu acho que está na hora de olhar mais com os olhos da alma, buscando a humanidade. Não podemos perder a humanidade. Eu lembro que eu tive numa aula no Rio de Janeiro, lá numa palestra do professor Muniz Sodré, ele disse, isso foi antes, né, da pandemia, foi antes da última eleição, e ele disse, nós só não podemos perder a humanidade, e eu concordo, né? E também uma pessoa que já tem aí muita experiência, já viajou o Brasil e o mundo inteiro, e tu vê o que vem hoje. Não é a tecnologia que nós temos que focar. Óbvio que a tecnologia tem a importância, mas algo que está com a gente desde que nós fomos concebidos, fomos pensados, é o lado humano da coisa, que não pode se perder. Porque senão a máquina não existe sem o ser humano. Né? Hoje nós estamos tendo aulas remotas, nós estamos dentro de casa transformando o nosso lar hoje, que era para ser um lugar de refúgio, de tranquilidade, está se tornando um estresse, porque a gente está fazendo tudo no mesmo lugar, e isso está saturando, está perdendo aquela funcionalidade que tinha hoje quando tu vem para casa para descansar, para desabafar, para fazer o teu momento. E agora está tudo em casa, então a casa está se tornando um lugar de muitos conflitos. E a casa não dá conta disso sozinho. E como que a gente faz? Né? Porque imagina, que nem já foi comentado aí, a professora está em casa, ela é mãe, ela é esposa, ela é tudo ao mesmo tempo, e ela consegue separar isso na hora de dar uma aula, na hora de preparar um conteúdo? Não, é difícil, né? Então, o dilema hoje é grande, e talvez até isso está servindo também, e já vou concluir a minha manifestação agora aqui, é que os pais estão vendo o papel do professor como algo que realmente é importante, porque na hora de conduzir uma criança em casa ao aprendizado, sem ter didática, sem ter preparação, é complicado. Isso está gerando ansiedade dentro de casa, porque os pais estão entrando em pânico, porque eles não conseguem ajudar os filhos e eles estão vendo que isso gera, não sei a palavra que eu posso usar para dizer isso, mas eu sei que é complicado. E o sentimento, conforme vai se alastrando essa pandemia, porque iniciamos com 40 dias, e isso foi, 40 dias quase como um oba-oba, umas férias, ninguém precisa trabalhar, né? Foram fechando loja, né, todo mundo, e daqui um pouco começou a cair a ficha, né?
E a coisa foi se alastrando. No início tinha muita onda de solidariedade, né, muitas discussões, mas não se sabia exatamente o que se esperava. E hoje a gente está vendo que também não dá. Outra coisa que o pessoal está compartilhando é que nós não podemos baixar a guarda. A pandemia não foi superada, não temos uma vacina, não temos segurança para sair para a rua e fazer festa como se fosse uma vitória. Tem muita água para rolar ainda. Então, nós não podemos baixar a guarda nesse sentido de cuidados, de preocupação. Se tiver que protestar contra injustiças, agora as injustiças estão ficando maior ainda, porque as pessoas estão trancadas dentro de casa. E é como dizer assim: os bandidos estão à solta e as pessoas estão presas dentro de casa. Será que isso, né? Eu estou falando isso metaforicamente, porque serve em todos os sentidos, né? As famílias estão acuadas, os idosos estão acuados, se sentindo abandonados, porque muitas vezes o idoso já se sente uma pessoa sem utilidade nenhuma, mas não porque ele não tem utilidade, é porque parece que tem uma onda que diz assim: eu já cumpri a minha função, agora eu vou só servir para contar história, eu não presto mais, eu não vou mais para a rua, as pessoas nem convivem comigo porque Deus, eu vou visitar a minha avó ou alguém que é do grupo de risco, se essa pessoa morrer por minha culpa, eu vou me sentir mal, então eu prefiro nem me aproximar dessa pessoa. Isso está acabando, a pessoa pode não morrer de Covid, mas vai morrer por falta de afeto, por falta de vivência. E para mim aqui o sentimento que eu tenho é de morte social. Não é a morte física, mas socialmente se sentindo morto, sem trabalho, sem poder socializar com as pessoas de fato. Né? Então é por aí que essa funciona e eu estou à disposição. Muito obrigado aí pela atenção aí de vocês. Muito bem, Lucas. Muito bem, professora, instigando ao amigo Lucas a falar, que não é fácil, né? Você tem sido inspiradora, motivadora. Sim, sim, sim. Eu quero dizer que a Carmen Loana, maravilha, Carmen, ótima colocação, Lucas Brito, né? E aí saem as bandeiras. É como, Alessandro, é como, a ver, temos também o Igor falando, jornalista Lucas Brito de Barro, Juan Carlos Jiménez Trejo, verdade mesmo, jornalistas formados têm que se unir. Vocês sabem o que passaram para se formar. É preciso ter mais respeito pela classe. Muito obrigado, Igor. Muito, muito obrigado. Professora, eu concordo e eu assumo essa bronca, certo? Nós temos uma campanha, parceiros para cuidar. E eu vou dizer para você, indo direto ao assunto, nós estamos buscando parceiros que financiem nossas ações. Por quê? Porque temos empresas do tipo Sistema do B, é aquela que coloca a bandeira do bem por cima dos lucros e por cima das necessidades econômicas. A inteligência ao serviço do bem, que integra as pessoas e que tem por objetivo e propósito fazer o bem através das ações. E eu me comprometo a trazer a Rose Floriano, que é a representante das empresas Sistema B. E como a gente tem que ir ao assunto, professora, você está incorporada aos nossos parceiros para cuidar. Alessandro, você está incorporado ao nosso staff de parceiros para cuidar. Os parceiros para cuidar também participam em nosso site e participam através de colunas, colunas permanentes em nosso site. E claro que participam através de lives concretas e específicas. E eu sugiro, seguindo a linha da professora, que essa live deixe um recado e a gente saia do papel. Sim. Então, dizer, a próxima live
pode nos reunir a nós para atacar algo que está afetando essa realidade. Se a realidade hoje é o professor abandonado, descuidado, se a realidade é essa saúde que não está sendo enfrentada enquanto pandemia de forma precisa, eficiente, com ética, e cuidando daqueles que estão na frente de combate, como são os enfermeiros, como são os paramédicos e os próprios médicos, a gente pode fazer coisas. E tanto é que se pode fazer, professora e Alessandra, que a gente, desde aqui, e é um orgulho dizer, a gente trabalhou um tema como é desemprego, economia e pandemia. E desses programas a gente incorporou e criou, através de um gestor que foi alguém que veio como seguidor do programa, criou um WhatsApp e ele está criando fontes de trabalho. E ele estabeleceu uma ponte entre as empresas que têm vagas de emprego e as pessoas que buscam emprego. Então, não é que a gente faz lives e fica na live, professora. Eu vou fazer uma defesa de nosso trabalho. A gente transforma. Foi cutucado, professor. Mas eu vou responder, claro, eu vou responder. Ótimo! Argentino é meio chato, sabe? Não gosta de perder, sim. Então, o que acontece, professora? Precisamos ser mais. Precisamos que muitos parceiros que vêm e dizem que fazem de conta que são parceiros, botem a mão no bolso ou traiam apoiadores e que banquem nossos trabalhos, porque a gente precisa ajudar e precisa aquilo, é dizer, cuidar dos que cuidam. E hoje nós estamos cuidando e precisamos ser cuidados também. E eu não estou passando o chapéu por passar o chapéu, nós precisamos se fortalecer. Alguma vez eu disse que a diferença entre as pessoas que fazem mal e que fazem o bem é muito simples. Como os que fazem mal estão mais organizados e ainda têm recursos, parece que a maioria está podre. Mas nós somos muito mais os que queremos o bem, só que estamos isolados, estamos desarticulados, estamos mais desconectados. E eu quero levantar essa bandeira para reanimar a todos aqueles que podem estar com o ânimo no chão, por aqueles que podem estar com medo, por aqueles que podem estar só enxergando a metade do vaso, do copo vazio. Vocês são a esperança para nós e nós precisamos ser a esperança para todos aqueles que nos acompanham. Bem-aventurados aqueles que nos trazem esperança em nossas vidas. Professora, parceiros para cuidar, é seu canto, é seu espaço. Alessandro, parceiro para cuidar, é seu espaço, é seu time. E nós vamos juntos. E se nós precisamos fazer uma ação e dizer o QAP é algo que está se gestando. O que quer dizer QAP no código Q? Na escuta. E nessa hora, a escuta pode ser um bem de uma dimensão maravilhosa. Às vezes, um professor, final do dia, precisa ser ouvido. E ser ouvido afetivamente, compartilhando o silêncio, talvez. Mas nós precisamos criar essa conexão. E para isso, muitas vezes, precisamos de materialidade. E às vezes, aquele que tem a possibilidade de indicar alguém, tem que indicar um profissional que seja sério. Paremos de improvisar amadores para se fazer cargo de cargos de responsabilidade maiúscula. Paremos de improvisar. Respeitemos aqueles que são formados, aqueles que são qualificados, que trabalharam a vida toda e que às vezes ficam por não ter quem indique o espaço que realmente merecem por mérito próprio. Professora e Alessandro, eu convidei muita gente.
mas vocês estão hoje aqui. E quem sabe uma coisa? Vocês hoje são os exemplos que os professores precisamos. Porque o professor vai dar aula para muitos alunos, mas aqueles 2, 3 que permanecem e estão conectados, eles são a reserva de ânimo que o professor precisa. Claro que o professor precisa não se desanimar. Claro que o professor precisa de ter mais elementos técnicos. Para isso precisamos de empresas que nos apoiem. Para isso precisamos que se coloquem em evidência as necessidades reais e possamos sair do país da fantasia, do universo da hipocrisia. Precisamos, mas precisamos resolver a tempo. Então, professora, eu aceito o desafio. Vamos colocar a andar esse carro, certo? E você sabe que eu tenho um espaço para você. Aqui na luta do grupo da fitoterapia, você tem que se incorporar. Você vai ser bem-vinda, porque todo o que as plantas têm de medicinal e de curativo, nós precisamos divulgar, cumprir essa missão e ajudar a preservar muitas vidas, sobretudo trabalhando com jovens. Sim? A lição, a escuta terapêutica funcional, ela funciona, é imprescindível e nós precisamos colocar em prática. E talvez eu vou abrir o espaço QAP, que não é outra coisa, na escuta. E o primeiro programa do QAP vai ser com a participação do Alisson. E talvez a gente precise fazer que um político escute. Fazer que um político escute as necessidades da população, professora. A Gabi Santos nos diz que durante essa pandemia muitos professores e professoras pensaram em desistir da profissão. Alguns até desistiram, de fato. A solidão em meio desse bombardeio de fazer vídeos, mandar atividades, etc., etc., muitas vezes precisávamos somente sermos ouvidas. Olha aí. Que bom que essa rede está sendo pensada para que aconteça de fato. Gabi Santos, você está convidada a fazer parte desses parceiros para cuidar, que é o nome de nossa rede. Professora, estamos andando. Quando o Quixote e o Sancho caminhavam, sim, assustado pelos latidos dos cachorros, o Sancho pergunta, Dom Quixote, por que eles estão latindo? O que está acontecendo? E o Quixote, Cavalheiro Hidalgo, Dom Quixote, ele disse, latem, Sancho, sinal que cavalgamos. Isso quer dizer que enquanto nós comecemos a andar, os demais têm que sentir que estamos andando, que estamos vivos e que vimos para ser instrumentos, para estar ao serviço. Mas precisamos ser cuidados também. Eu quero ir para as considerações finais, Luca, professora, Alessandra, e eu quero agradecer de modo muito especial, porque o professor nasceu para transformar. O professor nasceu para ser marcante na vida das pessoas. O professor nasceu para provocar e ensinar a pensar. E eu acredito que essa noite a gente está cumprindo e deixando esse legado. Luca, Alessandra e professora, eu quero que vocês nos deem as considerações finais para ir ao finalzinho do programa. Luca. Da minha parte, é só reforçar aí os parabéns aí para todos os professores e professor Juan também, professora Lígia, nosso amigo Alessandro aí sempre participando e sempre agregando bastante.
e todos os nossos participantes, né? Alguns que vão assistir depois, outros que assistem agora. Muito obrigado. Continuem com a gente. Sintam-se à vontade para contribuir com o trabalho, fazer críticas, colocações, e que essa rede realmente, ela, daqui para frente, ela só ganhe forças, né? Que eu acredito que o nível de consciência da necessidade de nos ajudarmos está aumentando, né? Cada vez mais, e é bom sim, pessoas diferentes estarem manifestando essa necessidade, que aí sim a gente está vendo que isso faz sentido. Porque senão não faz, é um desejo pessoal meu, eu tenho que dar conta sozinho e pronto. Mas se é algo que vai agregar mais pessoas, que assim seja. Tamo junto. Muito obrigado, Lucas, pelas palavras. Eu quero destacar aqui a mensagem do professor Daniel Valadares Macedo, de Minas Gerais, que também tinha vontade muita de participar, e ele nos diz que realmente a proposta tem sido muito bacana. Esse diálogo e essa imagem da sociedade dos poetas mortos, ela é provocadora. E ela até pedia aí que a gente, se tivesse como passar aquela cena de 2 minutos em que o professor se para nas mesas e instiga seus alunos, né? Aquele desafio enorme de não ter medo de nada e encarar o desafio de transformar, de ele ser a transformação. E eu acredito que, claro que é provocador, claro que é lindo, e eu acho que a gente não tem que ter medo. Uma das coisas que vocês, como psicólogos, provavelmente vão interpretar muito melhor. O medo bloqueia, o medo tranca, trava. Como dizem os digitais, acaba bugando nosso cérebro. Sim? O cérebro não sabe para onde disparar. E isso talvez é o que a imagem de Robin Williams como professor naquela escola provoca nos alunos. Não tenham medo a nada, corram atrás de seus ideais, de seu destino. Sim? E carpe diem, aproveitem o momento, viva intensamente, plenamente esse momento. Alessan e professora, nessa ordem. Alessan, muito obrigado pela participação. Então, eu vou encerrando a minha contribuição aqui, mas eu vou fazer rapidamente um apanhado, então, né? Lembra a questão do professor herói? Sim, mas todo herói tem uma jornada e no final ela deve ser gloriosa. Então a gente precisa, sim, auxiliar, se aliar a ele nessa jornada, seja qual o resultado, será glorioso, né? Algo de bom nascerá disso. É só a gente ver todas as nossas mitologias e histórias compreendem assim, né? Se desdobram assim. Existe um desafio no início, mas a gente consegue alcançar a vitória. Às vezes com muito sacrifício, com morte e com renascimento, mas ela acontecerá, tá? Então a gente precisa, e talvez uma das ferramentas que a gente vai usar para isso seja esse projeto, sim. Me sinto muito honrado de ser convidado. Vamos fazer isso acontecer. A professora colocou uma palavra que eu adoro, às vezes na minha área, nem tanto, né? Embora seja meio paradoxal, que é a solução, né? A psicologia às vezes gosta muito de problematizar, mas a solução às vezes a gente não tem muito a oferecer. Mas existe uma nova psicologia surgindo, né? Já surgindo aos 40 anos, né? Porque a gente vem surgindo, mas tá acontecendo. Parece que é ontem, não, já tá meio século andando, mas as mudanças são assim, elas são muito graduais, né? E a gente tem que dar voz a quem quer ser ouvido. Isso seja o professor, o psicólogo ou o jornalista. Nós somos unidos por esse ato, por esse fato. Nós damos voz para quem precisa ser ouvido, independente da forma como a gente faz isso. Então a gente tem que fazer. Eu não seria quem eu sou hoje, eu quero agradecer, se não fossem os meus professores. São inúmeros professores que eu deveria agradecer, mas eu vou reunir todos na figura de uma pessoa muito especial, que eu quero dizer para a professora Lígia, que é uma pessoa assim que também estuda a fitoterapia, que também estuda a acupuntura, que abriu
o meu panorama para algo que a psicologia pode ser a mais, né? Ela pode ser ampliada, uma clínica ampliada, como a gente diz dentro da nossa área, que é o professor Sérgio Ribeiro, né? A gente tem hoje em dia está tudo tão digital, como é que é? @Sérgio Ribeiro AC. Então, quero agradecer para ele, porque eu não seria o profissional que eu sou e a pessoa que eu sou sem os conhecimentos, sem a disposição e sem a amizade dele. Então, na figura dele, eu agradeço a todos os professores, em especial a professora Lígia, que está aqui compartilhando o seu tempo, poderia estar descansando, né? Eu acredito muito em fitoterapia, acupuntura e hipnose, professora. Eu acho que são uma das coisas mais solucionadoras que existem, né? E não tenho nenhum problema em dizer isso. Gosto muito e acho que a gente tem que oferecer, sim, soluções. A gente vai errar bastante? Vai, mas também vamos acertar e vamos criar essas soluções em conjunto, integrando tudo que a gente puder. Obrigado. Até mais, gente. Pois é, a vovó mexeu com o pessoal, né? Que coisa linda. A Gabi Santo, ela participou muito. Eu acho que deveria ter tido um link de participação e ter entrado, sim. Ela disse muito obrigada. Foi um prazer conhecer vocês. Obrigado pela fala afetiva sobre os professores e professoras. Fui muito contemplada com a fala de vocês. Lucas, obrigada por divulgar esse presente de live. Isso aí. Vou só fazer um adendo, Rô. Rô, eu acho que a Gabi Santos tem que ser realmente convidada, mas a gente precisa conversar com ela, viu? Porque ela participou tanto e trouxe tantas contribuições que eu realmente gostaria. Eu não posso sair sem conhecer a Gabi Santos. Gabi Santos, se você está ouvindo agora, vamos entrar em contato, venha conversar, porque a gente precisa trocar ideias. O pessoal que está na linha de frente, a gente precisa conversar. Abração. Com certeza. Eu faço próprias as palavras do Alessandro. Gabi, nós geralmente estendemos o link de inclusão no nosso programa para participar da conexão. E tu debes saber que na próxima vez é só entrar em contato com os telefones da produção, sim? Entrar em contato com nosso site, com nossa página. E isso é muito importante porque nós estamos falando quase que com sorriso de orelha a orelha, mas que tenha entendido nossa mensagem, nossa, por assim dizer, palavra, já deu sentido, encontrou valer a pena de todo o nosso trabalho. Porque esse, ou essa, ou aquela que entendeu nossa mensagem, ela vai se ocupar de multiplicá-la. E isso não tem preço. Isso indica que nosso tempo não tem sido em vão. Querida professora Lídia, eu quero transmitir para o amigo Vitor, um grande ser humano, um imenso ser humano, por quem eu tenho um apreço muito, muito especial. Sim? Um ser que é a constatação de milagre e um ser que nos representa aquilo de importante. E aqui o Luca, que está se esforçando maravilhosamente, nos fala de um momento, de uma passagem do filme A Sociedade dos Poetas Mortos. O que está colocando Lucas aí antes da palavra final da professora? Dá para escutar isso? Não, se vocês acham que é interessante, eu procurei ali, tem essa parte aí que eu acredito que seja que marcou mais do filme, né? Se vocês acham que é pertinente, a gente coloca aí e tenta assistir um pouquinho. Tem uns 2 minutinhos ali, eu acho que é mais... Pode ser desde o início, Isso são 2 minutos? Desde o início dá 3 minutos e pouco, mas acho que aqui é o principal, assim, né? Mais...
Tá, vamos lá. Assim o amigo, o professor Daniel de Minas vai ficar feliz. E todos nós. Pode ser a partir de aqui, eu quero desde o início, que dá 3 minutos e meio. É você que manda, Lucas. Então vamos daqui, que daí ele já está mais adiantado um pouquinho. Sim. Na verdade, essa figura é do diretor da escola que está se dirigindo ao professor, certo? Muito obrigado, meu amigo e parceiro, o jornalista Lucas Brito. Emotivas imagens. Para aquele que nunca assistiu o filme, eu estou traduzindo emocionalmente aquilo que foi essa cena, uma cena marcante, onde o professor de literatura inglesa da escola, que é personificado com Robin Williams, ele é expulso pelo diretor. Então, ele está tentando se despedir dos alunos e veio o diretor a expulsar ele de sala de aula e nesse preciso instante, um dos alunos se sube ao banco e manifesta seu descontente e sua solidariedade com o professor. E seguindo essa atitude, o resto dos alunos sobem nos seus bancos, conformando uma imagem de absoluta solidariedade e comprometimento com os princípios e valores ensinados pelo professor e que de alguma forma nos vem a dizer aquilo que a gente tem feito durante todo esse momento do programa, que o professor não se sinta sozinho, que o professor não está sozinho e que ele se eterniza naquilo que ele ensina, ele se eterniza naquilo que ele passa para seus alunos. Professora Lídia, suas palavras são as palavras finais para encerrar esse programa maravilhoso.
Então, pessoal, professores como nós, como eu e como muitos que estão nesse momento me ouvindo e que vão me ouvir no futuro, sintam-se acolhidos, sintam-se ouvidos, sintam que alguém nesse momento, uma mãe, um pai, está conversando e está sentindo, está valorizando e está fazendo aquilo que mais vocês precisam: empatia. Se nós, nesse momento, começarmos a fazer empatia contigo, professor, que hoje é o dia do professor, mas no futuro vamos fazer empatia com todas as pessoas que estão nesse momento planetário sofrendo consequências e ansiedades e medos do futuro. Então, sim, essa empatia vai começar por aquilo que eu falei. Vamos começar a pensar em criar redes de apoio. Eu sei isso, eu posso ajudar com isso. Eu me especializei naquilo, eu posso ajudar com aquilo. E cada um na sua área se oferece e vai formando aquela rede que vai se expandindo. E hoje nós temos a ferramenta do microfone, nós temos a ferramenta do online. Essa rede vai salvar vidas, gente. Essa rede vai salvar vidas. Essa rede vai dar força e coragem para seguir adiante. Tem alguém que me entendeu, tem alguém que me ouviu, tem alguém que está fazendo empatia com o que eu sinto. Tem alguém que está sentindo o meu sofrimento. Desde um posto de saúde, gente, é incrível, eu preciso ouvidoria dos postos de saúde no Brasil e no mundo. Nas escolas, através dos professores que estão com as crianças agora retornando, as dificuldades que eles estão encontrando, precisamos sim nos unir. E união nada mais é do que um monte de nós formando uma rede de apoio através do amor e através do afeto. Obrigada por essa oportunidade de, nesse dia, estar fazendo empatia com você, professor. Boa noite. Namastê. Namastê, professora. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.